Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações família, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hermanos e Hermanas. Nos becos escuros e nas ruas movimentadas da Nova York dos anos 1920, uma nova ordem estava sendo estabelecida. Homens com nomes que se tornariam lendários emergiam das sombras, construindo impérios baseados em jogos de azar, contrabando e corrupção. Entre eles, 3 figuras se destacavam: Charles Luciano, Vito Genovese e Frank Costello. Hoje, vamos explorar a vida do mais inteligente e discreto desses chefes. Frank Costello, o primeiro-ministro do submundo, enquanto Luciano era conhecido por sua astúcia e Genovese pelo seu desejo implacável de poder, Costello navegava pelo submundo com uma inteligência afiada e uma discrição que o diferenciava dos demais. Costello rapidamente se destacou na cena da máfia, construindo uma rede de influência que se estendia além das fronteiras do submundo. Suas habilidades diplomáticas e seu entendimento dos meandros políticos o tornaram um conselheiro valioso para Luciano e, eventualmente, o chefe da família que hoje conhecemos como a família Genovese. Neste vídeo, mergulharemos na vida de Frank Costello, explorando sua ascensão, os momentos críticos de sua carreira na máfia e, finalmente, sua retirada estratégica do submundo. Como ele conseguiu sobreviver onde tantos falharam. E o que o tornou uma figura tão única na história da máfia americana. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores, isso é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora vamos começar. Bora pro vídeo! O homem conhecido na história como Frank Costello nasceu em 26 de janeiro de 1891, como Francesco Castiglia em La Rochelle, uma pequena cidade no topo de uma colina perto de Cassano ao Ionio, na região da Calábria, no sul da Itália. Localizada no canto noroeste do Golfo de Taranto, entre a Bota e o Salto da Península. Como veremos, o nome Frank Costello foi adotado muitos anos depois, quando já estava em Nova York. O pai de Francesco, Dom Luigi Castiglia, era um agricultor pobre de 45 anos quando Francesco nasceu. Mesmo para os padrões de pobreza devastadora que caracterizavam o sul da Itália na segunda metade do século XIX, ele era um homem de poucos recursos, e a família frequentemente passava sem muitas das necessidades básicas da vida. A mãe de Francesco era Maria, uma mulher que trabalhava ocasionalmente como parteira para tentar ganhar dinheiro extra para a família, que era numerosa. Francesco foi o 6º filho de Luigi e Maria. Ao nascer, já tinha 4 irmãs mais velhas e um irmão chamado Eduardo, que aos 5 anos de idade, passava mais tempo ajudando o pai na fazenda do que frequentando a escola. Não eram apenas os Castiglia que eram pobres. Praticamente todas as outras famílias na Calábria também estavam nessa situação na época. E essa pobreza se replicava em toda a Itália em graus variados, numa era de migração em massa da Europa para as Américas, quando a introdução da medicina moderna e outras inovações fez a população crescer rapidamente. A diáspora italiana era um fenômeno à parte. Cerca de 15 milhões de pessoas deixaram a península no meio século, entre a unificação italiana, em 1861, e o início da Primeira Disputa Mundial, em 1914. O nascimento de Francesco aumentou o número de filhos para 6, e isso parece ter sido um incentivo para Luigi Castiglia juntar-se à emigração. Ele partiu para os Estados Unidos em 1893. Como muitas dessas famílias migrantes da Itália, não partiram todos de uma vez. Luigi foi com Eduardo e 2 das filhas, enquanto Maria ficou para trás com as outras 2 filhas e o pequeno Francesco. Quando chegaram em Nova York,
ponto de entrada para tantos italianos nos Estados Unidos, Luigi ficou com parentes e trabalhou. Mas ainda assim levou 2 anos para juntar dinheiro suficiente para enviar 2 passagens de navio a vapor para Maria na Itália. Com essas passagens, ela partiu com uma das filhas e Francesco, que viajou de graça por ainda ser muito pequeno. Uma filha ficou para trás com parentes. Nova York, a família quase completamente reunida viveu em um prédio de 3 andares na rua 236 com a 108 em leste do Harlem, numa época antes da grande migração transformar completamente o Harlem em uma área predominantemente afro-estadunidense de Nova York. Nos anos 1890, esse era um microcosmo da Itália, onde era mais provável ouvir italiano do que inglês. Aqui, os Castiglia sobreviviam com Luigi, que abriu uma pequena mercearia que vendia o básico: leite, farinha, pão, ovos. Nada sofisticado, eles ganhavam apenas o suficiente para colocar comida na mesa. Mas Francesco e Eduardo complementavam a renda roubando carrocinhas nas ruas. Pessoas que o conheceram décadas depois contaram como Frank odiava quando alguém pegava a comida do prato em que ele estava comendo. Isso era uma herança de seus primeiros anos, quando nada era fácil e sua família frequentemente passava fome. Francesco também começou a frequentar a escola à tarde. Atrasado por não saber inglês quando chegou à América, ele não gostava da escola quando finalmente começou, e ele e Eduardo logo se interessaram muito mais em cabular aula para organizar jogos de dados com outras crianças em leste do Harlem. Enquanto isso, ele passou a desprezar a pobreza da família, confessando mais tarde a um psiquiatra que odiava seu pai. Ele não conseguia entender por que seu pai simplesmente aceitou a pobreza em que nascerá. Havia, claro, uma alternativa para quem não queria viver na miséria, tanto no velho país quanto em Nova York. Sindicatos do submundo como a máfia siciliana ou a Cosa Nostra, como são conhecidos, e a 'Ndrangheta remontam ao século XVIII na Itália, surgindo através de seus esforços para roubar e minar a monarquia Bourbon e as elites que a cercavam no reino de Nápoles. Frequentemente no século XIX, essas organizações se concentravam em controlar o comércio de culturas de rendimento, como limões, em toda a Sicília e no sul da Itália. Essas organizações logo surgiram nos Estados Unidos, à medida que a comunidade de imigrantes crescia em tamanho a partir da década de 1860. Jornais relataram sobre mafiosos sicilianos operando em Nova Orleans já em 1869, mas o submundo em muitas cidades estadunidenses era frequentemente controlado por gangues irlandesas durante grande parte da segunda metade do século XIX. Os irlandeses começaram a chegar em grande número aos Estados Unidos em extrema pobreza, já na década de 1830, lhes dando uma vantagem sobre as comunidades italianas. No entanto, na época em que Francesco estava crescendo, na década de 1900, mafiosos e gangues italianos estavam se tornando jogadores significativos no submundo de Nova York, às vezes em competição direta, e outras vezes trabalhando ao lado de gangues irlandesas estadunidenses e gangues de judeus estadunidenses, que haviam deixado o Império Russo em grande número no final do século XIX e início do século XX para escapar do crescente antissemitismo na Europa Oriental e das fomes regulares por lá. Francesco, que agora era chamado geralmente de Frank ou Frank, à medida que seu nome era divulgado por muitas pessoas em Nova York, ele entrou no mundo da máfia desde sua adolescência. Como muitos outros que hoje são nomes conhecidos na história da máfia italiana, ele fez isso gradualmente. Quando deixou a escola como adolescente, conseguiu um emprego em uma fábrica de pianos. Logo desistiu, desgostoso por carregar pianos por grandes escadas nos prédios em Nova York numa época em que regras de saúde e segurança não existiam e o termo trabalho árduo significava exatamente isso. Em vez disso, voltou ao submundo de pequeno porte, focando por um tempo em arrombar máquinas de venda automática no Leste Side e esvaziá-las das moedas que havia dentro. Suas atividades obscuras escalaram a partir daí.
Em abril de 1908, foi preso pela primeira vez após ele e outros roubarem $17 de um comerciante de carvão na Avenida Washington, operação durante a qual Costello acertou o homem no globo. Milagrosamente, as acusações foram retiradas e ele foi libertado. O mesmo aconteceu quando foi preso novamente em 1912, por roubar aproximadamente $2.000 em joias e outros objetos de valor de uma mulher perto da casa de sua família. Talvez ele tenha escapado da punição nesta segunda ocasião, porque o juiz não percebeu que ele já havia comparecido ao tribunal em 1908. Em 1912, Frank estava escrevendo seu nome como Castelo ou Costello, e o juiz pode não ter percebido que era a mesma pessoa. De fato, a decisão de Frank de começar a usar esse nome parece ter começado quando ele o utilizou como um apelido mafioso no início dos anos 1910, e se tornou um nome que realmente grudou nele, e ele seria conhecido por esse nome para sempre. A metade da década de 1910 foi talvez a mais formativa para Costello. Ele e seu irmão evoluíram no submundo de baixo nível por volta de 1914, para atuar como intermediários nos portos de Nova York, forçando pessoas que queriam um dia de trabalho precário como estivadores a pagar-lhes uma taxa de corretagem. O supervisor então os escolheria entre os indivíduos que haviam aparecido naquele dia. Ao mesmo tempo, ele conheceu Laurie Gingerman, irmã de um amigo, e uma mulher conhecida por todos como Bob. Um relacionamento logo começou, e em setembro de 1914, eles se casaram. Ela provavelmente tinha apenas 15 anos na época, embora tenha declarado ter 19 na licença de casamento. Após o casamento, Costello conseguiu um apartamento para eles no Harlem Ocidental, e continuou a tentar ascender no submundo de Nova York. Mas a felicidade conjugal foi logo interrompida. Em março de 1915, ele foi preso por porte de equipamento bélico e acabou diante de um juiz novamente. Desta vez, deu seu nome como Frank Saverio, usando o nome de solteira de sua mãe. No entanto, esse juiz era um investigador melhor e informou ao advogado de Costello que esta era a terceira vez que ele estava diante de um tribunal, após os incidentes de 1908 e 1912. Usando um nome diferente em cada ocasião, ele sentenciou Costello a 1 ano de prisão, e ele foi enviado para o que então era conhecido como Ilha do Bem-Estar, hoje Ilha Roosevelt, a leste de Midtown Manhattan. Libertado da prisão em 1916, após cumprir 11 meses, quase imediatamente, ele voltou à vida de delitos menores e permaneceu nesse nível durante grande parte da década de 1910. Por exemplo, em maio de 1919, foi preso com outros 2 por roubar $100 de um homem chamado Peter Moreio em um parque no Queens. Ele escapou dessa vez sem uma sentença, e se envolveu brevemente em uma mania de jogo chamado quadro perfurado, que logo perdeu popularidade. A vida poderia ter continuado assim para Costello, mas no início da década de 20 sua sorte mudou enormemente, quando o governo dos Estados Unidos proibiu a venda e o fornecimento de álcool. Da noite para o dia, ele e centenas de outros pequenos mafiosos em Nova York começaram a montar operações para produzir, transportar e fornecer álcool ilegal para bares clandestinos em toda Nova York e na área triestatal. Ele logo começou a se associar com outros jovens gangsters, que se tornariam algumas das figuras mais importantes do submundo estadunidense da metade do século XX. Italianos como Charles Luciano e Vito Genovese, e a figura mais sênior do submundo italiano durante grande parte dos anos 1920, Joe Masseria, bem como mafiosos judeus como Meyer Lansky e Bugsy Siegel. No topo da pirâmide estava Arnold Rothstein, um judeu estadunidense que tinha interesses em toda a costa leste em jogos de azar, contrabando e muitos outros empreendimentos ilícitos. Frank e seu irmão começaram a trabalhar com Rothstein no início dos anos 1920, usando algum capital que ele lhes forneceu para montar sua própria operação de contrabando de álcool, e em seguida, lhe pagando uma parte dos lucros. Nos primeiros dias da lei seca, isso era facilmente feito. Havia enormes depósitos do governo onde o álcool era armazenado,
ou por ter sido confiscado, ou para fornecimento a farmácias e médicos, já que o álcool ainda podia ser vendido para fins medicinais. Subornos podiam ser facilmente pagos para obter acesso a esse álcool do governo. Mais tarde, à medida que os depósitos se esvaziavam, os Costellos e figuras como Luciano, Genovese e Lansky tiveram que recorrer a outras fontes. Em meados da década de 20, estavam envolvidos na recepção de grandes carregamentos de álcool que chegavam em barcos ao longo da costa de Jersey, em uma região que ficou conhecida como Rum Row, longe dos olhos vigilantes da polícia de Nova York. Carregamentos também eram trazidos do Canadá a partir de meados da mesma década. A operação era tão sofisticada que havia uma espécie de bolsa de trocas na pequena Itália, um tipo de sede onde alguém como Costello, que tinha uísque em excesso, por exemplo, mas não tinha rum suficiente para seus clientes, podia trocar diferentes tipos de bebidas alcoólicas com outra pessoa. Esta bolsa de trocas e muitos outros locais em torno de Nova York também se tornaram ambientes sociais nos quais as gangues e quadrilhas italianas, irlandesas e judias, que operavam isoladamente em Manhattan e na cidade antes de 1920, se uniam e coordenavam seus esforços. O submundo organizado nos Estados Unidos recebeu um grande impulso com a Lei Seca, e certamente foi o que fez Frank Costello. Não era tudo amigável. Houveram conflitos e pequenas disputas de gangues ao longo dos anos 1920, quando um grupo invadia o que outro grupo considerava seu território ou esfera de influência. Costello esteve envolvido nesses conflitos desde cedo, e, além de forjar um grupo mais organizado de gangues em Nova York, a Lei Seca também transformou mafiosos de pequeno porte como Costello em sicários conhecidos por derrubarem indivíduos. As alianças eram muito necessárias. E depois de começar com Rothstein, Costello logo se ligou a Big Bill Dver, um importante contrabandista irlandês com quem começou a trabalhar em 1923, levando à suposição errada de que ele mudou seu nome para Costello nessa época para soar irlandês. A parceria Dver-Costello se tornou uma das mais bem-sucedidas em Nova York em meados da década de 1920 e logo tornou Costello enormemente rico. Registros policiais indicavam, por exemplo, que Dver provavelmente fez cerca de 10 milhões de dólares entre 1922 e 1929, o equivalente a cerca de 200 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Se Costello fez até mesmo um quarto disso com a parceria, ele estava feito para a vida e mais um pouco. Além disso, à medida que o dinheiro de Costello se acumulava, ele começou a investir em uma ampla gama de outros negócios. Um deles foi a Costello Realty Company, que comprava terrenos no Bronx e construía casas, enquanto nas proximidades, no mesmo bairro, a Frank Costello Auto Company estava vendendo carros no final da década de 1920. Alguns empreendimentos indicavam como muitas operações mafiosas podiam ser pouco glamourosas. Por exemplo, a empresa de produtos Dain Cheese, que Costello fundou com um velho amigo, Harry Horowitz, vendia casquinhas de sorvete de chocolate. Isso serviu ao seu propósito, e ajudou a explicar ao governo estadunidense de onde vinha pelo menos parte de sua nova riqueza. Uma história sobre Costello durante esses anos que sempre intrigou as pessoas diz respeito aos seus supostos laços com Joseph Kennedy Sr., o patriarca da família política Kennedy e pai do presidente John F. Kennedy e dos senadores Robert Kennedy e Edward Kennedy. Kennedy já era um empresário notável da Nova Inglaterra quando a Lei Seca começou. Não há dúvida de que ele saiu da década de 1920 muito mais rico do que entrou, levando a fortes suspeitas de que ele estava envolvido no contrabando de álcool. Costello afirmou mais tarde que ele e Bill Dver eram associados de Kennedy, e eles não foram os únicos contrabandistas de Nova York a fazer essas alegações. Hoje em dia, os historiadores tendem a argumentar que as alegações de Kennedy são provavelmente errôneas. Mas pelo menos uma biografia de Costello menciona um incidente no final da década de 1940, quando um advogado de Frank visitou sua casa em Nova York. Quando chegou lá, Costello estava ao telefone, e quando desligou, o advogado perguntou com quem ele estava falando. E o mafioso respondeu: apenas aquele Kennedy de Boston.
Se isso indica que Kennedy era um antigo conhecido do contrabando dos anos 1920, ou se foi apenas um exemplo de como políticos e figuras do submundo organizado já estavam entrelaçados nos Estados Unidos no meio do século XX, não é totalmente claro. Em 1928, a política de Nova York mudou dramaticamente, e em 4 de novembro de 1928, Arnold Rothstein foi baleado em Nova York e caiu 2 dias depois. Ele havia se recusado a pagar uma grande quantia de dinheiro que perdeu em uma sessão de jogo, totalizando cerca de $350 mil. Rothstein poderia facilmente ter pago, mas acreditava que o jogo de pôquer em que estava envolvido era fraudado. Sua queda deixou um grande vazio no submundo de Nova York. Rothstein, de muitas maneiras, era a cola que mantinha grande parte das atividades ilegais juntas durante os anos 1920, financiando pequenos operadores como Costello no início da Lei Seca, e no processo, permitindo que emergissem como grandes mafiosos. Além disso, ele tinha um dedo em todas as atividades, desde jogos de azar até contrabando, e até fraudes de seguros e títulos do Tesouro. Com sua queda, seu império foi dividido por um grande número de diferentes pessoas, com vários líderes de famílias mafiosas italianas, como Joe Masseria e Charles Luciano, emergindo mais fortes do que nunca. Costello se aproximou de Masseria e Luciano nos meses que se seguiram. Mas a queda de Rothstein também semeou as sementes de futuros conflitos. No início de 1930, uma disputa estava se formando entre as diferentes gangues e famílias em toda Nova York. Em particular, havia um conflito iminente entre Joe Masseria, com quem Costello, Luciano e Genovese estavam intimamente alinhados, e um novo emergente, Salvatore Maranzano, que havia chegado a Nova York vindo da Sicília em 1925. As coisas chegaram a um ponto crítico quando Masseria ordenou que Luciano e Genovese dessem de baixa em Gaetano Reina, um ex-associado deles, em abril de 1930, depois que ele começou a trabalhar para Maranzano. Isso resultou em um conflito total conhecido como Guerra Castellamarese, em homenagem à cidade de Castellammare del Golfo, na Sicília, de onde Maranzano e vários de seus associados mais próximos vieram. A treta durou 14 meses até que Luciano, Costello e Genovese traíram Masseria e o deram de baixa. Posteriormente, Maranzano se declarou o capo de Tutti Capi, o chefe dos chefes, e exigiu que todas as famílias mafiosas de Nova York e da área lhe pagassem tributos. Isso se mostrou inaceitável para Luciano, Costello e Genovese, e temendo que Maranzano acabasse com eles, em setembro de 1931, eles agiram preventivamente e contrataram alguns sicários judeus para acabar com Maranzano em seu escritório em Manhattan, no dia 10 de setembro. Isso deixou Luciano, e por extensão, figuras como Costello e Genovese, em uma posição de poder sem precedentes. Após a disputa Castellamarese e o breve domínio de Maranzano como chefe dos chefes, Luciano poderia muito bem ter reivindicado uma posição como seu sucessor. No entanto, quando os chefes dos muitos grupos ítalo-estadunidenses se reuniram em Chicago algum tempo depois para uma reunião convocada por Luciano, uma abordagem diferente foi adotada. Luciano sugeriu que uma comissão fosse formada, composta pelos chefes das 5 famílias de Nova York, além dos chefes da máfia em Buffalo e Chicago. A comissão de 7 membros seria presidida por Luciano. No entanto, ele recusou a posição de chefe dos chefes, afirmando mais tarde que isso apenas geraria inveja e o tornaria um homem marcado em pouco tempo. Assim, a comissão foi estabelecida no final de 1931, como o novo órgão governante da máfia italiana. Luciano absorveu algumas das operações da família Maranzano na família Luciano. Ele a lideraria com Genovese como seu segundo em comando, e Costello atuando como conselheiro, um assessor principal ou braço direito de Luciano. Com a máfia entrando em um período de paz e cooperação após a disputa Castellamarese e a queda de Maranzano, o fim da lei seca estava se aproximando, à medida que o governo admitia que não havia funcionado e havia levado a níveis intensos de rixas em todo o país.
Com o fim do comércio de bebidas alcoólicas em 1933, uma das principais áreas de expansão a partir de então foi o jogo, com todos os tipos de jogos sendo ampliados, e claro, notavelmente as máquinas caça-níqueis. Muitas dessas máquinas foram adquiridas pela máfia em Chicago e enviadas para Nova York. Essas ocupavam uma área cinzenta legal, parecendo como jogos de azar de algum tipo, em vez de jogo real, e proliferaram no início dos anos 1930. A distribuição dessas máquinas em Nova York e de outros tipos de jogos de azar foi central para as linhas de renda de Costello. Com o fim da lei seca, foi particularmente preocupante para Costello quando Fiorello LaGuardia foi eleito prefeito de Nova York em 1933 e iniciou seu mandato no começo de 1934, com uma grande repressão ao jogo, incluindo as máquinas caça-níqueis. Costello encontrou uma solução em um local improvável, que apontava para a expansão dos tentáculos da máfia ítalo-estadunidense nos anos 1930. Após a repressão de LaGuardia, Costello tinha cerca de $1 milhão em máquinas caça-níqueis armazenadas em depósitos em Nova Jersey. Tendo-as movido para fora de Nova York no início de 1935, ele fez um arranjo incrível com um dos personagens mais coloridos da era da Grande Depressão. Huey Long, conhecido como Kingishi, era o político mais poderoso da Louisiana, servindo como governador entre 1928 e 1932, antes de ir para Washington como senador estadual da Louisiana. Lá, ele se tornou um dos principais opositores do novo acordo do presidente Roosevelt, mas ao contrário de muitos que criticavam Roosevelt por ser socialista, Long afirmava que Roosevelt não estava indo longe o suficiente em suas políticas. O acordo de Long com Costello era para trazer suas máquinas caça-níqueis do Tri-State para o Bayou. Assim, na primavera de 1935, cerca de 1.000 máquinas caça-níqueis da máfia foram instaladas em vários locais ao redor de Nova Orleans, em um acordo no qual Costello pagaria a Long $40 mil por ano para as instituições de caridade de Nova Orleans. Foi um arranjo peculiar que trouxe muito dinheiro para Costello, não foi uma boa imagem para Long, um beberrão conhecido por se envolver em controvérsia, de que foi dado de baixa apenas alguns meses depois devido a uma rivalidade política amarga na Louisiana. O negócio das máquinas caça-níqueis continuou em Nova Orleans, com Phil Castell administrando para Costello no local. Se acredita que tenha rendido mais de $1 milhão em alguns bons anos, até que foi gradualmente encerrado pelas autoridades estaduais a partir de 1951. Apenas um ano depois de instalar suas lucrativas máquinas caça-níqueis em Nova Orleans, Costello subiu na hierarquia da família Luciano. No início de 1936, uma série de grandes operações foi lançada nos bordéis de Manhattan e outras partes de Nova York. Nos dias que se seguiram, ficou claro que o procurador especial do estado que supervisionou a operação, Thomas Dewey, estava principalmente visando Luciano. Acusações foram feitas e Charles foi encontrado escondido em Arkansas. Enviado de volta para Nova York, ele foi imediatamente julgado e condenado semanas depois por favorecer a sacanagem. O julgamento se tornou um caso maior do que as acusações justificavam, com Dewey efetivamente processando um caso de que Luciano estava envolvido em atividades mafiosas sérias nos últimos 20 anos. Quando a sentença foi proferida, ele recebeu de 30 a 50 anos de prisão. Enviado para a prisão de Dannemora, no estado de Nova York, Vito Genovese foi escolhido para atuar como chefe da família Luciano, enquanto Charles apelava de sua sentença. Na realidade, Genovese estava agora no comando, mas ele também logo foi investigado, e, na primavera de 1937, fugiu dos Estados Unidos para a Itália, devido à possibilidade de acusações de quedas relacionadas a um incidente em 1934. Com essa extraordinária sequência de eventos, Costello se viu inesperadamente assumindo o papel de chefe interino da família Luciano, no meio de 1937. Como chefe interino da família Luciano, Costello trouxe uma abordagem diferente da de muitos outros mafiosos italianos das décadas de 1920 e 1930.
Embora tenha começado como um bandido de baixo nível no final dos anos 1900 e 1910, Costello amadureceu ao longo dos anos e se tornou um empresário consumado. Ao contrário de Genovese e de muitos outros chefes das famílias de Nova York que o seguiram ao longo do século XX, ele acreditava que os negócios deveriam ser conduzidos de maneira discreta e silenciosa. Ele também não gostava do caos. E mesmo no auge da disputa Castellan-Marese em 1930, ele aconselhou Masseria repetidamente a buscar termos de paz com Maranzano, mas sem sucesso. Sua abordagem a partir de 1937 espelhou isso. Ele manteve as pessoas na linha e desenvolveu os já bem estabelecidos vínculos políticos da máfia com os políticos operando fora de Tammany Hall, a máquina política que dominava a política de Nova York desde meados do século XIX. Um sinal dessa abordagem discreta seria visto no final dos anos 1940, quando ele efetivamente tentou proibir seus subordinados de venderem tóxicos, acreditando que isso eventualmente traria muita atenção governamental e policial sobre eles. No entanto, sempre haviam problemas a serem resolvidos, e em 1937, ele fez de Willie Moretti, um amigo seu desde que eram adolescentes juntos no Last Side, seu segundo em comando. Mas dentro de alguns anos, as ações de Moretti se tornaram problemáticas, pois ele começou a sofrer de sífilis avançada, a mesma condição que reduziu Al Capone a capacidade mental de uma criança antes do seu fim em 1947. Eventualmente, muitos anos depois, Moretti teria que ser dado de baixa antes que revelasse qualquer coisa à polícia, à medida que sua conduta se tornava cada vez mais perigosa. Grande parte do tempo de Costello como chefe interino da família Luciano foi dominado pela situação peculiar que os eventos mundiais mais amplos colocaram a máfia italiana durante a primeira metade dos anos 1940. Em 1937, os japoneses lançaram uma invasão de grande alcance no leste da China, que viu os principais portos serem ocupados até meados dos anos 1940. A China havia sido a principal fonte de ópio que chegava aos Estados Unidos para processamento por décadas, e com isso, novas rotas comerciais foram cultivadas, particularmente a conexão francesa, através de fábricas na ilha de Córcega e na cidade portuária francesa de Marsella. Costello esteve envolvido na supervisão desse período de transição. Então, no outono de 1939, a Europa foi atingida pelo caos quando a Alemanha Nóia invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Grande Treta Mundial. Os Estados Unidos só lucravam vendendo equipamentos bélicos para o conflito, até serem atacados pelos japoneses em dezembro de 1941. Nos meses que se seguiram, o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt se comprometeu a derrotar os alemães antes de se concentrar na disputa no Pacífico contra os japoneses. A primeira grande campanha foi lançada no norte da África, onde uma força expedicionária alemã, o Afrika Korps, estava tentando assegurar o canal de Suez da Grã-Bretanha com a ajuda de seu aliado, a Itália de Benito Mussolini. Na primavera de 1943, os aliados ocidentais haviam praticamente expulso os alemães e italianos do norte da África e começaram a se preparar para uma invasão da Sicília e do sul da Itália, abrindo uma frente sul na Europa. Enquanto faziam isso, o governo dos Estados Unidos começou a considerar como a máfia italiana, cujos muitos líderes, como Costello, Luciano e Genovese, nasceram na Itália e ainda tinham contatos lá, poderiam ser úteis nas próximas ofensivas contra o regime fascista no velho país. O que é informalmente conhecido como Operação Submundo começou na primavera de 1942, quando Luciano foi transferido para uma prisão mais confortável perto de Nova York, e a máfia italiana estadunidense começou a cooperar com o governo. Luciano estava aparentemente sendo o centro na criação de laços entre o governo e a máfia siciliana, o que ajudou na rápida conquista da Sicília no verão de 1943. Costello, no entanto, estava principalmente engajado em auxiliar a administração em Nova York, onde havia um interesse considerável em gerenciar os sindicatos e o porto de maneiras que beneficiassem o governo. Ninguém precisava de problemas trabalhistas ocorrendo no meio de uma disputa mundial,
ou espiões, se infiltrando através de um dos maiores portos do país. O arranjo envolvia figuras como Costello visitando Luciano regularmente uma vez que ele foi transferido para a prisão de Great Meadows, e ali eles lhe forneciam informações que Luciano então repassava a agentes federais, que vinham e consultavam com ele. Costello parecia ser particularmente útil em passar informações sobre desenvolvimentos em Long Island. Exatamente o quão útil qualquer uma dessas informações foi, e olha que deve ter sido muito, ainda assim permanece um ponto de debate. Mas foi considerado significativo o suficiente para que, quando Luciano solicitou a liberdade condicional no final da disputa, sua solicitação foi concedida com a estipulação de que ele deveria ser deportado dos Estados Unidos de volta para a Itália. Luciano foi liberado e enviado de volta em fevereiro de 1946. Assim, embora Luciano tivesse miraculosamente escapado do sistema penal estadunidense, após cumprir apenas 9 anos de uma sentença de 30 a 50 anos, Costello permaneceu como chefe da família mais poderosa de Nova York. No verão de 1945, enquanto a treta na Europa chegava ao fim e os aliados estavam transferindo sua atenção para o Teatro do Pacífico e o conflito contra o Império Japonês, Vito Genovese foi informado na Itália de que seria enviado de volta para Nova York, onde seria processado por ordenar a queda de um associado, Ferdinand Boxia, em 1934. Ele havia estado sob prisão na Itália por meses, sob acusações de contrabando no mercado negro, e agora soube que enfrentaria a outra acusação em Nova York. Retornado à América, ele rapidamente conseguiu minar o caso ao mandar eliminar várias testemunhas-chave. Sua liberação da prisão em junho de 1946 criou um problema. Costello estava no comando há quase uma década, e com Luciano de volta à Itália, era o chefe de fato da família Luciano. Mas ele havia assumido o cargo de Genovese, quando ele fugiu dos Estados Unidos em 1937. Como tal, havia um argumento a ser feito para que Costello devolvesse o poder às mãos de Genovese. Costello, no entanto, não fez isso. Assim, embora todos pudessem estar sorridentes e mostrando boa vontade, quando Costello conduziu Genovese ao lugar de honra em uma mesa durante um jantar organizado para recebê-lo de volta aos Estados Unidos em 1946, na realidade, a próxima década seria marcada por uma rivalidade extensa entre Costello e Genovese pelo proeminente poder dentro da máfia italiana estadunidense na cidade de Nova York. Havia um tempo em que Luciano poderia ter se reconstituído. Depois de ser deportado de volta à Itália em fevereiro de 1946, Luciano rapidamente fugiu para a América do Sul e eventualmente apareceu em Havana, Cuba, em outubro daquele ano. A máfia tinha interesses muito extensos em Cuba, particularmente em jogos de azar e outros vícios. Embora Cuba fosse um país independente no papel, mas amplamente controlado pelos Estados Unidos, Luciano podia entrar legalmente no país. Ele rapidamente enviou uma convocação para que os chefes das várias famílias italianas estadunidenses de todos os Estados Unidos se encontrassem em Havana para uma reunião única dos chefes da máfia. Os associados judeus estadunidenses foram incluídos, com Meyer Lansky, um aliado muito próximo de Luciano há 30 anos, sendo central nos assuntos. Eles se reuniram em Havana no dia 22 de dezembro, e a reunião se estendeu pelo Natal de 1946. Lá, uma vasta gama de assuntos relacionados à Cosa Nostra e seus aliados nos Estados Unidos e em Cuba foram discutidos. Sabemos retrospectivamente que Genovese tentou minar Costello ao intervir em privado com Luciano para reindicá-lo como seu deputado em Nova York, mas Luciano rejeitou a ideia com raiva, e Costello permaneceria no comando. Luciano não conseguiu continuar manipulando os negócios de Cuba. Dentro de poucas semanas, as autoridades estadunidenses em Havana ficaram cientes de sua presença na cidade e começaram a pressionar o governo cubano para o extraditar. Eles eventualmente consentiram com isso, e em 1947 Luciano retornou à Itália. Ele passaria a última década e meia de sua vida vivendo lá, efetivamente removido de seu papel nos assuntos de Nova York.
Um dos principais assuntos discutidos em Havana foi Bugsy Siegel, um aliado próximo de Meyer Lansky, que foi central na expansão das operações de jogo da máfia. Siegel havia sido colocado no comando do desenvolvimento do Flamingo Hotel em Las Vegas, um interesse coletivo da máfia, investido por famílias de todo o país. Mas Siegel agiu por conta própria, gerenciando mal a construção e a abertura do Flamingo e enchendo seus próprios bolsos. Como resultado do processo, Siegel foi dado de baixa meses após a reunião de Havana. Depois que uma decisão coletiva foi tomada, muito ainda precisava ser gerido. No que diz respeito a Las Vegas, Costello estava significativamente envolvido. Uma vez que as coisas se acertaram, milhões de dólares começaram a fluir, a ponto de novos hotéis e empreendimentos em Las Vegas serem planejados. A máfia estava claramente central no desenvolvimento do Tropicana Hotel, construído na década de 1950. Phil Castell, o associado da máfia que havia gerido as máquinas caça-níqueis de Costello em Nova Orleans por anos, se mudou para Las Vegas para supervisionar grande parte das atividades ao redor do Tropicana. Anos depois, quando Costello foi baleado em Nova York, a influência da máfia na cidade continuava firme, com Costello permanecendo uma figura central na expansão e controle dos interesses da máfia em Las Vegas. A polícia encontrou um bilhete no bolso do casaco de Costello que detalhava os ganhos do Tropicana e mostrava sua centralidade nos assuntos em Las Vegas, embora não pudesse ser provado que ele estivesse envolvido em atividades ilícitas lá. No período pós-guerra, Costello se tornou amplamente conhecido como o primeiro-ministro do submundo, refletindo sua posição como o chefe efetivo da mais poderosa das 5 famílias de Nova York e também sua natureza decididamente política. Isso refletia sua personalidade também. Ele e sua esposa, Bob, viviam um estilo de vida relativamente discreto, especialmente quando comparado com muitos outros casais mafiosos. Eles nunca tiveram filhos e passavam grande parte do tempo socializando nos fins de semana, embora de uma maneira não extravagante que atraísse atenção. Muitas vezes Costello se encontrava na companhia de pessoas fora dos círculos sociais da máfia. A proprietária do jornal Newsday em Long Island, Alicia Patterson, uma vez relatou como Costello a abordou. Um dia, no restaurante do Waldorf Astoria, ele notou que eram vizinhos e a convidou, junto com seu marido, para coquetéis em um sábado. Eles aceitaram o convite, e mais tarde notaram que não havia nada para sugerir que Costello era um senhor do submundo. Ele era um anfitrião amigável, pessoal e educado. A única coisa que talvez fosse um pouco fora do comum era quando Frank telefonou para um bookmaker e fez apostas de $3.000 em 2 jogos de beisebol e uma corrida de cavalos. Era assim que ele vivia, tipicamente fora dos holofotes e de forma muito parecida com qualquer outro rico empresário de Nova York. No final dos anos 1940, Costello se encontrou em uma situação embaraçosa e potencialmente fatalmente comprometida. Em uma versão da vida real de Tony Soprano, Costello começou a frequentar um psiquiatra da Park Ave, chamado Richard Hoffman, em 1947. Hoffman era bem conhecido. Ele se especializava em alcoolismo e tentou, sem sucesso, tratar Scott Fitzgerald, o autor de O Grande Gatsby, no meio da década de 1920. Na década de 1940, Hoffman era um convidado regular em programas de rádio e televisão, e tinha certo perfil público. Costello encontrou Hoffman por acaso um dia no Central Park, e, depois de conversarem, decidiu frequentá-lo profissionalmente para tratar de períodos de depressão que ele sofria há anos. As sessões duraram 2 anos, e o que exatamente foi discutido era necessariamente secreto. De qualquer forma, as sessões chegaram a uma conclusão abrupta em 1949, quando Hoffman revelou publicamente que Costello era seu cliente, e que ele havia recomendado que ele tratasse sua depressão se associando a uma classe social mais elevada. Foi uma revelação embaraçosa para Costello, dado o código de silêncio da máfia. Ele negou ter frequentado Hoffman, e o incidente logo foi esquecido.
Ainda assim, não se pode deixar de criar questionamentos na mente de alguns de seus colegas de Nova York sobre o que ele poderia ter revelado a Hoffman durante os 2 anos. O risco de exposição, que surgira com as revelações de Hoffman em 1949, se tornou muito mais agudo em 1951, quando Costello foi convocado a comparecer perante o governo para as audiências sobre o submundo organizado nos Estados Unidos. Essas audiências eram um assunto delicado. Por um lado, figuras como Costello não queriam se incriminar ou a seus associados, mas por outro lado, não queriam ser pegos em uma mentira e enfrentar uma acusação de perjúrio. A vida inteira de Costello veio à tona, por exemplo, voltaram as acrobacias de nomes que ele havia feito anteriormente nos tribunais em sua juventude, questionando se ele já havia usado o nome de Frank Saverio. Como ele havia feito quando foi preso por posse de armas em 1915, também perguntaram a Costello como suas máquinas de caça-níqueis chegaram a vários lugares em Nova Orleans na metade dos anos 1930. Ao que Frank respondeu simplesmente que ele havia concordado em fazer doações de $40 mil por ano para instituições de caridade escolhidas por Huey Long em troca da permissão para operar. O que mais preocupava os membros da audiência eram os laços de Costello com o Tammany Hall e os políticos de Nova York. Em um momento, Costello saiu das audiências. Quando voltou algum tempo depois, foi perguntado por um dos membros do comitê se ele havia feito algo como cidadão estadunidense do qual se orgulhasse. Costello respondeu secamente que havia pagado seus impostos. Foi uma declaração que ele rapidamente se arrependeu, mas as audiências terminaram sem muitas ações concretas. No entanto, resultaram em um compromisso maior do governo e da Polícia Federal em processar membros proeminentes da máfia ítalo-estadunidense. Eles foram atrás de Costello da mesma forma que Alameda Capone havia sido atacado 20 anos antes: evasão fiscal. Em 1952, logo após sua aparição nas audiências, foram tomadas medidas para acusá-lo de evasão fiscal e para retirar sua cidadania estadunidense. Nos meses seguintes, conseguiram compilar um dossiê que sugeria que ele não havia pago impostos sobre centenas de milhares de dólares em ganhos que poderiam ser precisamente vinculados a Costello, enquanto alguns de seus negócios foram descobertos com irregularidades financeiras em seus livros contábeis. A acusação foi instaurada, e no final, Costello foi condenado, em 1954, a 5 anos de prisão por seus problemas fiscais. No entanto, ele não foi imediatamente detido. Por se tratar de uma condenação por um ato não violento, ele conseguiu permanecer em liberdade enquanto sua equipe de advogados começava a apelar da decisão. Essa ameaça pairava sobre ele durante grande parte da década de 1950, sempre esperando para saber quando ele teria que ir realmente para a prisão por um período de tempo. Na primavera de 1956, toda a equipe jurídica de Costello havia esgotado suas opções. Em um último esforço desesperado para evitar a prisão, seus advogados apresentaram uma petição marcante. Seu cliente, afirmavam, era um homem idoso que estava sofrendo de uma úlcera estomacal grave, o que era verdade, e de um tipo fatal de câncer, o que era uma completa invenção. Colocá-lo na prisão por evasão fiscal foi extremamente cruel nessas circunstâncias, argumentaram seus advogados, e pediram que as acusações contra Costello fossem retiradas. Em troca, ele sairia voluntariamente dos Estados Unidos. Essa era uma oferta significativa. Embora nascido na Itália, Costello nunca conhecera outra coisa além de Nova York, onde havia vivido desde os 4 anos de idade. Presumivelmente, ele pretendia voltar ao velho país, onde Luciano e muitos outros haviam acabado após seu tempo nos Estados Unidos. Em todo caso, a oferta não foi aceita. Consequentemente, em 14 de maio de 1956, ele se entregou e foi enviado à penitenciária estadual de Atlanta, na Geórgia, para cumprir sua sentença. Ele rapidamente contratou um novo advogado, Edward Bennett Williams, que conseguiu entrar com um recurso mostrando que algumas das provas coletadas contra Costello haviam sido obtidas de forma ilegal.
Assim, em março de 1957, ele saiu da prisão após cumprir apenas 10 meses de sua sentença de 5 anos. A condenação de Costello por evasão fiscal e sua breve prisão convenceram Genovese de que finalmente ele iria assumir o controle da família mais poderosa de Nova York. Quando isso foi frustrado e Costello foi liberado, Genovese decidiu agir de outra forma. Na noite de 2 de maio de 1957, Costello estava em uma reunião social em Manhattan, quando disse a seus amigos que precisava voltar rapidamente para seu apartamento no Majestic, na Rua Oeste 72, com vista para o Central Park, para atender uma ligação de seu advogado. Por volta das 22h55, seu motorista parou do lado de fora do prédio Majestic. Sem que Costello soubesse, exatamente no mesmo momento, uma limusine parou atrás do carro de Costello. Dele saiu Vincent Gigante, um ex-boxeador transformado em associado da máfia e protegido de Genovese. Quando Costello saiu de seu carro e se dirigiu para o saguão do prédio, Gigante o abordou e disse: "Isto é para você, Frank", antes de atirar contra ele de no máximo 3 metros de distância. A bala atingiu a cabeça de Costello e ele caiu para trás. Gigante fugiu imediatamente, pensando que a tarefa estava concluída, mas ele não havia conseguido seu objetivo. A bala apenas raspou a parte do crânio de Frank ao lado da orelha direita, e ele se recuperou rapidamente. Gigante foi capturado depois que o porteiro do Majestic forneceu detalhes à polícia sobre sua aparência. O caso eventualmente foi a julgamento. No entanto, Costello se recusou a cooperar com a polícia, e, em um desenvolvimento peculiar, ele e Gigante acabaram se tornando relativamente amigáveis um com o outro. Tudo fazia parte da natureza de seus negócios. Nas semanas seguintes, Costello considerou suas opções, mesmo enquanto Genovese tentava solidificar sua posição ao deixar claro que havia agido daquela forma, porque tinha informações de que Frank na verdade havia sido liberado da prisão em troca de se tornar um informante policial. Quase certamente não havia verdade nisso. As duas opções de Costello eram claras. Ele poderia entrar em uma disputa insana com Genovese, ou poderia se afastar e curtir o restante da vida com sua esposa. E ele escolheu a segunda opção. Uma das coisas notáveis na história da máfia ítalo-estadunidense é como muitas pessoas acabaram indo pro outro mundo, ou na prisão simplesmente, porque nunca tiveram o bom senso de parar. Mesmo muito tempo depois de terem acumulado mais dinheiro do que poderiam gastar, surpreendentemente poucos se retiraram. Uma das exceções foi Johnny Torrio, o chefe de assuntos em Chicago no início dos anos 1920, que teve o bom senso de se retirar ajudando Al Capone a começar sua ascensão na Cidade dos Ventos. Costello agora imitou Torrio, e renunciou ao controle após sua tentativa de queda. Talvez isso tenha sido um truque inicial. Mas quando seu aliado Albert Anastasia, chefe da família Gambino, foi dado de baixa por ordem de Genovese em outubro, apenas alguns meses após a própria escapada de Frank, isso se tornou permanente. Genovese agora se tornou o chefe, e transformou a família Luciano na família Genovese. Mas, ele não aproveitaria por muito tempo. Em menos de 2 anos, foi condenado a 15 anos por contrabando de tóxicos e, em 1960, entrou na prisão. Ele cairia encarcerado em 1969. Embora Costello tenha se afastado da vida mafiosa de muitas maneiras em 1957, o governo federal não se afastou dele. Na noite em que Gigante quase deu de baixa em Costello ao entrar em seu prédio, Costello estava voltando para casa brevemente para atender uma ligação de seu advogado. O governo continuava a tentar enviá-lo de volta para a cadeia por evasão fiscal, coletando novas evidências o tempo todo. Independentemente do que pudessem ter ouvido sobre Costello, se afastar dos negócios não acalmou seu zelo nesse aspecto. Uma audiência final sobre o assunto foi realizada em outubro de 1958, e foi contra Costello. Assim, ele foi enviado de volta para a prisão para cumprir o resto de sua sentença. Ele fez isso em Atlanta. Portanto, por um período de mais de um ano,
ele e Genovese foram encarcerados juntos na Geórgia. Lá, por todos os relatos, eles chegaram a uma resolução amigável de suas diferenças anteriores. Negócios eram negócios, e o conflito era coisa do passado. Costello saiu muito antes de seu antigo inimigo, com o tempo já cumprido em 1956 e início de 1957, e a influência relativamente limitada na máfia. Além do tempo reduzido por bom comportamento, ele foi libertado no início do verão de 1961. Com sua aposentadoria em pleno andamento na década de 1960, após sua liberação final da prisão, Costello se estabeleceu em uma vida bastante rotineira. Ele acordava cedo e fazia caminhadas perto do Central Park. Continuou a encontrar alguns velhos conhecidos que eram amigos reais, em vez de parceiros de negócios, regularmente, às vezes jantando fora 2 ou 3 vezes por semana. Claramente, ele não estava preocupado com a possibilidade de ficar sem dinheiro. Com toda certeza ele juntou muito dinheiro de várias maneiras ao longo dos anos, além das rendas que recebia de seus negócios legítimos. Quando ia a restaurantes, era conhecido por dar gorjetas de 50 e $100 aos garçons e garçonetes. Sorte de quem conseguisse isso na década de 60. Nos fins de semana, ele e sua esposa, Bob, saíam da cidade para sua outra casa. Lá, uma das principais preocupações de Costello era seu jardim, no qual investia muita energia. No geral, era o tipo de aposentadoria que poderia ser esperada de alguém que havia aprendido a tratar a vida na máfia inicialmente como uma profissão, e não como um estilo de vida. Quando foi chamado a depor em 1970 sobre o jogo na área de Nova York, Costello respondeu às perguntas com calma, e aparentemente sem esconder nada. A verdade era que não havia mais nada a esconder. Exceto por algumas ocasiões em que um antigo conhecido mafioso procurava por conselhos, ele havia essencialmente deixado tudo para trás. E a polícia precisava procurar respostas em outro lugar. No dia 7 de fevereiro de 1973, em sua casa com vista para o Central Park, Costello sofreu um ataque cardíaco que induziu uma convulsão. Foi levado ao hospital, onde os médicos acharam que seu estado não era muito grave, mas decidiram mantê-lo internado por um tempo, já que ele era um homem na casa dos 80 anos e não podiam ser muito cuidadosos. Enquanto estava lá, Costello contatou Peter Marsh, um escritor que havia entrado em contato com ele anteriormente sobre escrever sua história de vida em um livro. Era um período de enorme interesse público nas vidas da geração de mafiosos de Costello, e pouco mais de um ano depois, um livro alegando constituir o último testamento de Charles Luciano seria publicado. O último testamento do mafioso nunca seria escrito. Ele sofreu outro ataque cardíaco na manhã de 18 de fevereiro, que acabou com ele. O New York Times publicou seu obituário na capa do dia seguinte, o chamando de primeiro-ministro do submundo. Um pequeno funeral foi realizado alguns dias depois, com pouco mais de 50 pessoas presentes, conforme a viúva de Costello, Bob, havia solicitado que não fosse assistido por centenas de associados da máfia. Ele foi enterrado em Queens. Costello pode ter sido o mais astuto de todos os chefes mafiosos que se destacaram durante a Proibição e dominaram a máfia até os anos 1960. Mesmo enquanto se aposentava, as autoridades começaram a investigar suas atividades com maior intensidade, com audiências do Senado organizadas para convocar figuras como Genovese a depor sobre o papel dos sindicatos do submundo organizado em 1963. Joseph Valachi apresentaria evidências surpreendentes diante dessas audiências, revelando em detalhes pela primeira vez a existência de um comitê mafioso nacional ítalo-estadunidense, que existia há décadas e que era governado por uma comissão de chefes desde a época da Proibição. Embora os dias de glória tenham continuado até certo ponto nos anos 1970, a década de 1980 foi o ponto de virada, com o papel da máfia em Las Vegas praticamente chegando ao fim. E uma enorme quantidade de prisões e acusações bem-sucedidas de figuras importantes em muitas cidades foram realizadas,
frequentemente porque tantos associados da Cosa Nostra estavam sendo indiciados por graves acusações de contrabando e se tornando testemunhas do Estado. Embora a máfia continue poderosa nos Estados Unidos hoje, ela é uma sombra do que foi entre as décadas de 1920 e 1950, quando Costello estava no centro de seus negócios. Frank Costello foi indiscutivelmente uma das figuras mais significativas na história da máfia italiana em terras estadunidenses, embora tenham existido muitos indivíduos importantes desde o final do século XIX. A geração de mafiosos que amadureceu em Nova York na década de 1920 e da qual Costello, Luciano e Genovese foram figuras centrais, foi sem dúvida a mais influente na formação e no fortalecimento da organização, a tornando tão poderosa no período pós-guerra. Entre eles, Costello sempre foi notado por sua inteligência, enquanto Luciano fez de Genovese seu segundo em comando na família Luciano. Em 1931, Costello se tornou conselheiro, a quem Luciano recorria em momentos críticos. No final, sua astúcia foi comprovada pela forma como suas vidas se desenrolaram. Luciano acabou vivendo grande parte da sua vida exilado na Itália, e Genovese caiu no Kansas após passar quase a última década de sua vida na prisão. Muitos de seus outros associados terminaram em outro mundo, com a face no chão. Por fim, Costello teve uma sorte notável em 1957, quando a bala apenas relou em sua cabeça, mas, no final das contas, teve o bom senso de saber quando parar e caiu tranquilamente em Nova York na casa dos 80 anos. Salve família! E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pela vida de Frank Costello, o homem que navegou pelas águas traiçoeiras do submundo organizado com inteligência e discrição. Ele sobreviveu a disputas por poder, tentativas de queda e a perseguição implacável das autoridades. Costello é um exemplo raro de alguém que soube a hora certa de se afastar, vivendo seus últimos anos em relativa paz, longe do caos que marcou sua ascensão. Enquanto muitos de seus contemporâneos encontraram destinos trágicos, Costello conseguiu algo quase inédito no mundo da máfia: uma aposentadoria relativamente tranquila. Ele passou seus últimos dias cuidando de seu jardim, caminhando pelo Central Park e apreciando os prazeres simples da vida ao lado de sua esposa. Uma prova de que, às vezes, a astúcia e a discrição podem superar o caos. Frank Costello deixou um legado complexo, marcado tanto por suas atividades ilícitas, quanto por sua capacidade de evitar a queda que tantos outros enfrentaram. Ele foi, sem dúvida, uma das figuras mais intrigantes e estratégicas da história da máfia estadunidense. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Deixe também seu comentário abaixo sobre o que você achou de Frank Costello. Ele foi realmente o chefe mais inteligente da máfia? Ou apenas o mais sortudo? Eu quero saber sua opinião. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre figuras notórias do submundo e suas histórias intrigantes. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!